Posso? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para ser a pessoa que vai aqui tentar intermediar o evento e dizer da minha satisfação de estar aqui com o pessoal da Caliban, que é uma revista de uma qualidade excepcional e da qual eu tive a honra de participar do lançamento através de um convite que me foi feito pelo Leopoldo Nozek quando ele criou a revista. E foi lá que eu conheci então o Mariano Hohenstein, que é uma figura brilhante e que está aqui hoje conosco, que vai ser, eu acho, um grande prazer para todo mundo conhecê-lo e ver do que se trata. Bom, o lançamento dessa revista e a iniciativa da sociedade de lançar a revista da nossa sociedade, a Rio 2, aqui no Rio de Janeiro, é um estímulo para a publicação e da riqueza de termos podido estabelecer também uma parceria da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro com o Museu de Arte do Rio, que está aqui representado pelo Paulo Regenhoff, e pelo apoio da FEPAL, com esse objetivo maior que é de fazer uma publicação latino-americana. Consideramos muito importante enfatizar a importância da revista ser bilíngue e de unir psicanálise e arte, e por isso, nada melhor do que um museu. Eu vou agora então apresentar nominalmente a comissão organizadora do evento. Lúcia Palazzo, coordenadora do lançamento da revista e que faz parte da equipe editorial da revista. É editora da seção Vórtice. Peço uma salva de palmas para a Lúcia. Viviane Frankenthal, editora regional da revista. Está aqui também a palestra. Eloá Bittencourt e Vânia Cidade, que são colaboradoras da Voz, seção da revista. E por último, queria agradecer também a Maria Clara, que nos apresentou ao Paulo Regenhoff, e agradecer especialmente ao Paulo Regenhoff, que é o diretor cultural do MAR, e toda a equipe do museu, e também todos os funcionários da Rio 2 e participantes. Uma salva de palmas para o Paulo Regenhoff. Eu vou agora dar início então à composição da mesa e vou chamar para compor a mesa a doutora Selmir Aripe Correia, que é presidente da Rio 2. Paulo Regenhoff, que é o diretor cultural do MAR. E o Luiz Alejandro Nagy, que é diretor de publicação da FEPAL e membro da Sociedade Psicanalítica do México. Eu vou então passar a palavra inicialmente à doutora Selmir, que vai dar início aos trabalhos. Obrigada, Edmar. Obrigada, Edmar. Obrigada, meus colegas. Boa noite. A iniciativa da SBPRJ de lançar o segundo número da revista Caliban no Rio de Janeiro é seguramente um ato de audácia somente sustentado pela intenção de resgatar os fundamentos e efeitos da tempestade freudiana na cultura, intenção esta acolhida generosamente por Paulo Regenhoff, curador do Museu de Arte do Rio. Percebendo a dimensão da abertura cultural trazida pela revista, indicada pelo cuidado editorial e pela escolha dos temas plurifacetados expostos em suas páginas, o diretor dessa casa ofereceu-nos uma parceria que tentaremos fazer frutificar. A audácia dos editores em batizar nossa revista de Caliban, figura mítica monstruosa criada por Shakespeare na sua última peça, A Tempestade, enraiza-se num movimento político de natureza ideológica dos idos do século XIX, quando pensadores latino-americanos se utilizaram da figura de Caliban para expressar o conflito entre a civilização europeia, que desprezava e desnaturalizava a cultura nativa, e as raízes dessa mesma cultura.
Tal como o Caliban de Shakespeare, que se rebela violentamente contra quem o ensinou, diz Caliban, ensinaste-me a falar por quê? Se o que consigo é blasfemar, se só o que consigo é blasfemar e amaldiçoar. Na revolta do monstro Caliban, encontramos figurativamente expresso o conflito natureza versus cultura, que foram aproveitados pelos cubanos para expressar a necessidade, os autores cubanos desse movimento ideológico político, né? Que foram aproveitados para expressar a necessidade de fazermos ouvir nossa voz, nosso canto, diante da civilização que nos chegou canibalizando. É difícil. A figura de Caliban é complexa, porque ao mesmo tempo que é canibalizada e endurecida, traz potencialmente a condição de absorver e enriquecer-se no contato com a civilização que lhe chega do norte. Em Freud, Totem e Tabu, há 100 anos exatamente, encontramos o mesmo tema explorado antropologicamente. No assassinato e devoramento simbólicos, na incorporação do pai totêmico, jazem as raízes da civilização e estabelecimento das leis que permitem o convívio. Assim como se explica também a possibilidade de subjetivação de cada ser humano. Justifica-se utilizar o termo aventura para configurarmos a chegada da psicanálise a essa ilha, misto de magia e conhecimento, metaforizada por Shakespeare em sua última peça, A Tempestade? Muitos recorreram a essa fala de Freud, que nos começos de sua invenção do método psicanalítico para a abordagem do dinamismo inconsciente, dizia que se via como um conquistador de novas terras, um verdadeiro aventureiro. Entusiasmado com sua invenção, chamava a si uma identificação com grandes descobridores e conquistadores. Sabe-se, foi ele mesmo que nos revelou em sua autoanálise de sua grande admiração por Aníbal, aquele que teria cumprido o juramento feito a seu pai, Amílcar Barca, de vingar-se dos romanos que tinham destruído Cartago. Ele diz, desde aquele tempo, Aníbal tinha um lugar em minhas fantasias. Invocar a Caliban para batizar uma revista editada por psicanalistas, que se pretende instrumento de comunicação com o social e a cultura, não deixa, portanto, de ser uma audaciosa aventura que revivifica a mensagem freudiana, tão revolucionária e tempestuosa, quando se propõe a atravessar a subjetividade humana e sua expressividade através de todas as formas de cultura. A Caliban, revista agora, trazendo em si o anagrama de canibal, aponta para a complexidade da condição humana na esgotante luta entre a barbárie e a civilização, numa proposta em que não há definição de vencedores e ou vencidos. Expressão do pensamento psicanalítico, sua mensagem nos permite descortinar um novo mundo, que não é simplesmente o da domesticação do selvagem Caliban, mas é também aquele que é vislumbrado pela outra personagem shakespeariana, Miranda, aquela que se encanta com o admirável mundo novo em que vivemos e que nos celebra como humanos, pois esta é a nossa única e paradoxal condição. Sermos Caliban e Miranda, é isso que eu quero dizer. A revista Caliban traz uma proposta que se renova em cada um de nós, psicanalistas, a cada vez que nos encontramos, tanto na experiência clínica, quanto diante da produção cultural, artística e civilizatória humanas, quando estas se apresentam como enigmas. Assim, devemos agradecer a Mariano Horenstein, Alejandro Nagy e nossos representantes editoriais, Lúcia, Palazzo e Viviane Frankenthal, pelo enorme esforço em trazermos a renovação desta mensagem. O lançamento do segundo número, cujo tema é Tempo, permite a aproximação de uma onda de imagens que aos psicanalistas e agentes da cultura toca especialmente. Escrever sobre a experiência da temporalidade, vivendo a contemporaneidade, é a tarefa que se propõe essa publicação, que alinhava ideias sobre o caráter fugidio do tempo em sua dimensão de construção histórica. Obrigada.
Muito obrigado. Seu-Mi, eu acho que ela sintetizou de uma maneira bastante clara o que é a Caliban, quais são os propósitos da revista e a alegria da Rio 2 de estar podendo fazer o lançamento desse segundo número da revista sobre o tempo aqui nesse set tão apropriado que é o Museu de Arte do Rio. Eu só queria, antes de passar a palavra ao Paulo Reckenhoff, fazer um agradecimento especial a Maria do Carmo Soares pelos arranjos de flores tão bonitos que estão aqui e que eu tinha esquecido de falar. Eu vou agora então passar a palavra ao Paulo Reckenhoff, que é o diretor cultural do MAR. Queria agradecer a todos. A grande oferta ao MAR de abrigar esse processo, não quero chamar de evento, porque eu acho que nós vivemos aqui uma etapa de um processo contínuo, a dimensão temporal é alargada, né? E dizer que o MAR busca ser uma instituição porosa para ser esculpida de fora para dentro pela comunidade, né? Então nós continuamos agora ainda mais abertos, porque já sabemos o caminho, para pensarmos o que fazemos no próximo ano, né? Porque, de fato, uma instituição como o MAR, que se pensa como um serviço educacional à sociedade, em que todos aprendem mutuamente o tempo todo, né? Nós temos o que chamamos o arco da educação, o que pode ser a arte na vida de uma criança no pré-escolar, com um foco também maior na educação do ensino fundamental, porque isso é a competência constitucional do município, né? E, ao mesmo tempo, no outro lado desse arco da educação, nós teremos, então, os altos estudos, como o que nós vivemos aqui. Então, esse é o momento em que essa vontade de pensar, de conhecer e de juntar os vários saberes e perguntar qual é o lugar da arte, né? Nós temos algumas convocações a fazer aos psicanalistas, né? Por exemplo, qual é o lugar da arte? Eu botaria um aposto junto da psicanálise, numa situação extrema da experiência humana, como, por exemplo, os presos em Bangu 2. Nós queremos atuar em Bangu 2, já temos artistas que querem atuar, já temos... Bangu 2 é uma prisão de segurança máxima, os pavilhões são divididos entre dois grupos rivais, Comando Vermelho e Terceiro Comando. O que é a experiência para uma família que às vezes vive de maneira devastada a notícia de que a adolescente da família está grávida. E essa criança não sabe nem como se fica grávida. Ou por quê, né? Ou quando a criança vai nascer. Existe um lugar para a arte, mas há lugares em que a arte só pode chegar com a clínica. Não com a clínica no sentido, mas com algum tipo de apoio, com algum tipo de escuta. Porque não é questão de fazer uma análise, criar um processo analítico, mas que possibilidade existe ali para melhorar o ambiente em que essa criança nasceu, dar mais segurança a uma mãe, buscá-la entender o valor simbólico do nome escolhido, né? E Merleau-Ponty diz que nós somos capturados por nosso nome, né? Que fenomenologia nós poderíamos oferecer do vermelho ao comando vermelho, ou do outro ao terceiro comando, para que eles nos tragam seus filhos ao museu, mesmo estando lá, né? E nada disso podemos fazer sem o apoio do conhecimento psicanalítico, né? E nós poderíamos falar de muitas outras coisas, mas eu quero colocar esse arco, né, como um arco complexo de um museu que se pensa que deveria ser para todos, né? Então, agradeço muito a possibilidade de lhes fazer uma breve fala, né? Na verdade, teria o sentido de compartilhar algumas questões. Há 15 anos atrás, eu fiz a curadoria de uma Bienal de São Paulo e não tinha tema, mas tinham conceitos e problemas. Essa Bienal se dedicou à antropofagia, o conceito de formação cultural do Brasil através da diversidade, da absorção das contribuições do outro, à formação de uma cultura autônoma própria do país.
né? E, ao mesmo tempo, deslocando essa questão para a ideia de canibalismo num polo negativo, que seria a violência, a destruição, enfim. Eu tomaria liberdade de ler esse catálogo para vocês, só como sendo aqui. Durante a curadoria, nós trabalhamos com quase 60 curadores diferentes, então pedimos a cada um dar o seu conceito de antropofagia ou canibalismo. Eu vou ler assim, mais ou menos de uma maneira geral. Então, vou pegar aqui: metabolização da cultura, manipulação ideológica da violência, como comunistas comendo criancinha, ideia de alimentação representada pelo corpo humano, função monstrificadora do outro, talvez por acaso, e aqui está a monstrificação do outro como uma tradição medieval, catequese, eucaristia, resolução da herança colonial, antropofagia, diferencial da cultura brasileira, que foi contestado pelas outras culturas, muitas reivindicaram serem culturas antropofágicas, transferência do tabu do canibalismo para outros objetos. Para quem gosta de Louis Bourgeois, construção, destruição, desconstrução, né, e reconstrução, transnacionalização, transhistoricidade, citacionismo, canibalismo melancólico, Fedidar, evidentemente, transhumano, etc, etc, etc. É a máquina do Estado, visão crítica da história como função negativa, canibalismo semântico, etc, etc. Então, a própria ideia de uma Bienal que discutisse esse processo de encontro de culturas e que elas se alimentassem, só podia se realizar por esse caldeirão. Alguém usou o termo já caldeirão hoje, quem foi? Alguém falou do seu caldeirão cultural, e com essa contribuição coletiva da formação, não de um conceito único, mas de um conceito que fosse o tempo todo móvel para atender às distintas perspectivas que esses curadores trouxeram. Eu, na ocasião, na apresentação, eu comecei perguntando: que valor tem para ti o meu desejo? Questão eterna que se põe no diálogo dos amantes. Éramos capazes de atrocidades muito piores? Que fantasma é esse que emerge nos momentos de maior plenitude do desejo? Que metáfora é essa que simboliza terrível medo de alteridade? Esse é um tema que a revista está me incitando a voltar, 15 anos depois, numa outra perspectiva, né? E pensando que, na verdade, quando se fala de Caliban, se fala do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma origem última do Caliban, porque Shakespeare lê Montaigne, nos ensaios de Montaigne, e Montaigne escreve sobre o canibalismo entre os índios brasileiros na famosa festa brasileira na corte de Luís XIII, em visita a Rouen. Ali, nesse ensaio, Montaigne, só relembrando, fala das circunstâncias do canibalismo, do modo como ele escutou, de alguém que tinha conhecido os índios, dizendo que entre os índios a morte era rápida, não havia o processo de tortura, que também os índios não entendiam porque os reis vinham atrás no campo de guerra, quando iam, se a honra maior era ir à frente. Da mesma maneira, eles não entendiam como é que os pobres não punham fogo na casa dos ricos para que todos vivessem da mesma maneira, né? E nesse momento, então, Montaigne vai relembrar, né, o que ele critica, então, como sendo uma certa covardia do poder em enfrentar, né, a defesa de seu povo, e essa relação covarde está também em Dante, né, na figura do Ugolino, que é o pai, que é o senhor de Pisa, que trai o seu povo e é condenado a viver numa torre fechada, sob um regime de fome,
e porque os mais velhos morrem depois dos mais novos, em situação de penúria alimentícia, ele será condenado a devorar os seus próprios filhos, né? Então nós estamos aqui num oposto da situação de Tabu, né? Totem e Tabu, que você mencionou, que é umas dimensões importantes, que vai aparecer em Luiz Bourgeois, etc. e tal. E pensando então que esse Montaigne é aquele com quem talvez Shakespeare tenha tido o maior diálogo na construção desse Caliban, que é o canibal, que é o Caraíba, que paradoxalmente, vindo a expressão da região de Cuba, é também o povo a ser primeiro exterminado pelo processo colonial. Desculpa. Tá? Então nós vivemos aí uma série de intrincamentos e aberturas que eu acho que dariam para o próprio tema do Caliban, a escolha desse nome, trazer muitas questões, mas há uma outra questão pela qual ficamos muito honrados com essa presença de vocês nesse lançamento. Caliban era um escravo, né? E essa região do Rio de Janeiro, a 300 metros, foi descoberto o cais do Valongo, que depois da segunda metade do século XIX era o maior porto de escravidão do mundo, né? Recentemente foram encontrados vários fragmentos, enfim, de objetos pertencentes aos escravos. Também foi descoberto há pouco tempo o cemitério dos Pretos Novos, que eram os escravos que chegavam fracos e morriam. Aqui perto está a Pedra do Sal, onde nasceu o samba. Mais adiante está um grande galpão do Porto, projeto de André Rebouças, o primeiro engenheiro negro do Brasil. Mais adiante, o Morro do Livramento, lugar onde nasceu Machado de Assis e viveu parte de seu tempo. Perto daqui vivia João do Rio, maior cronista do Rio de Janeiro no seu período de modernidade no começo do século XX. Mais adiante está o Morro da Providência, que inicialmente chamava Morro da Favela, como nome próprio, e que deu lugar ao substantivo comum favela. Mas esse porto não tem também só um destino perverso. O Porto do Rio de Janeiro, durante a Segunda Guerra, durante o Holocausto, e de novo outro nexo com nossa revista e o tema de uma das exposições aqui, foi o porto que recebeu mais judeus durante o nazismo, né? E aqui também está perto, está Warszawski, o arquiteto judeu que introduz a arquitetura moderna em São Paulo, que trabalha no Rio de Janeiro e que constrói nessa região a primeira habitação moderna coletiva no Brasil. Então nós estamos falando de um porto, a revista e a própria sociedade, como esse porto onde essas diferenças aparecem, né? E eu queria colocar ainda, tomar a liberdade de colocar ainda duas ou três ideias, né? Que, na verdade, esse I will obey, né? Essa submissão de Caliban, né? Na verdade, também, e essa vida sobre a situação de monstruosidade, condenado à sua própria miséria e situação monstruosa, talvez fosse o Homo sacer. Aquele homem que no direito está para além da lei, fora da proteção da lei, que para alguns pode ser o Beowulf, o monstro em algumas mitologias, que habita determinadas florestas da Europa, enfim. E o escravo é esse ser fora do direito, mesmo vivendo num sistema completamente regido por leis, porque o escravo é res, é coisa a partir da identificação com o direito romano, né? Então nós estamos pensando nessas subjetividades, nessas situações individuais que muitas vezes se estendem coletivamente, né? Em que a questão da inferioridade tantas vezes gera a questão da dependência, a aceitação da opressão, a aceitação da condição escrava. É ela um destino absoluto? Não. No direito, na regra jurídica romana, o único direito que o escravo tinha era o direito a querer ser livre. Porque isso é
e legislado. Não se pode, agora me confundi, não pode ser legislado, né? Então, nós estamos falando de um museu que precisa dessa discussão que vocês estão trazendo, que precisa de uma continuidade desse processo, que precisa do saber psicanalítico, né? Porque é um museu que, em última análise, pensa na emancipação das pessoas, né? Então, aqui eu concluo. Nós só temos que agradecer ao Paulo Reckenhoff por essa demonstração que ele fez aí a respeito do histórico do museu, da história do Rio de Janeiro, do canibalismo e, principalmente, eu acho que pela parceria que estamos agora iniciando e com esse trabalho que a mim, pessoalmente, me toca profundamente, que é o trabalho nas prisões. Eu acho que nós, como analistas, temos muito a fazer nas prisões e o Rio de Janeiro, especificamente, é uma cidade que precisa desse tipo de trabalho. Nós estamos reunindo pessoas que sentem que podem, porque é muito forte o processo, né? Então já encontramos 2 educadores, um artista cujo pai era chefe do tráfico, ele hoje é morto, e 2 artistas latino-americanos que se tornaram artistas dentro da prisão. O fato de eles terem tido contato com arte e educação dentro da prisão, e um desses artistas, Rafis Quinteiro, que trabalha sobre essa questão, ele disse que o que levou a buscar uma alternativa foi leitura de psicanálise e de Kafka. Kafka. Bom, e só para finalizar, eu não me lembro se você chegou a falar ou não, mas o museu tem um projeto aqui que é a Escola do Olhar, que é um projeto maravilhoso que traz as crianças aqui ao museu e que, com várias visitas, eu estou falando da Escola do Olhar, que é uma parte aqui do museu também, que é muito interessante, né? Eu não posso me estender, porque tem horários, eu vou passar agora a palavra, então, ao Najib, para... Sim, eu controlo aqui. Que é do México e que vai nos fazer, então, a abertura latino-americana. Bien, buenas noches. Voy a leer el texto en español, pero lo van a proyectar al mismo tiempo por facilidad. Antes que nada, deseo agradecer la iniciativa que tomaron la Sociedade Brasileira de Psicoanálisis do Rio de Janeiro y el Comité Editorial de Calibano. Agradezco la coordinación de Lucía Palazzo, a Wania, Eloa, Vivian y a todos los que entregaron cariñosamente su tiempo para la realización del lanzamiento oficial del segundo número de la revista latinoamericana de psicoanálisis Caliban, dedicada al tiempo. También agradezco el apoyo que brindó el Museo do Arte de Río y la Federación Psicoanalítica Brasileira. Escribir para sanar. Hablar sobre la escritura psicoanalítica o escribir sobre la escritura psicoanalítica. Sin duda, la lectura en voz alta de un escrito previamente elaborado me protege, con suerte, de los deslices sintomáticos propios de la improvisación hablada. Responder a esta pregunta inicial nos obliga a reflexionar en el valor de la palabra escrita, en contraste con la palabra hablada. La transmisión psicoanalítica seguirá siendo esencialmente a través de la palabra, dentro del encuadre psicoanalítico. Por otro lado, la teoría y la reflexión psicoanalítica son susceptibles de ser enseñadas mediante la materialización en letra de todo aquello que en otro momento fuese solo voz o pensamiento. Hablar del psicoanálisis de la escritura presupone la comprensión de la misma como un fenómeno o producto derivado, tanto del psiquismo consciente como del inconsciente. El acto de la escritura nos impone a salir de la palabra hablada, obligándonos a precisar y delimitar nuestros pensamientos. Al escribir, nos responsabilizamos de los contenidos de la obra, así como los progenitores lo hacen de las acciones de sus hijos. Al trasladar nuestras experiencias, emociones y pensamientos al lenguaje escrito, las estamos haciendo compartibles y asequibles para sumarse a la experiencia del otro. Por lo tanto, las trascendemos. De otra manera, si nuestras experiencias, emociones, pensamientos no encontraran un destino en el otro, quedarían inexorablemente atadas
a la sombra de la impermanencia y el olvido, como se puede apreciar en la canción interpretada por Diego Torres, ¿dónde van? ¿Dónde van las luces que no duermen? Y las palabras que nunca llegaron al papel, se pierden sin remedio, florecen en secreto en el cielo pintado de cualquier atardecer. ¿Dónde van las sombras por la noche y las voces que nunca se llegan a escuchar? Se pierden en el tiempo y se mezclan con el viento y dejan que los lleve en un viaje sin final. Tuve la curiosidad de investigar cuál era el texto más antiguo del que se tuviera registro. Me sorprendió descubrir que la mayoría de los historiadores y arqueólogos coinciden en que se trata de una maldición escrita en fenicio. Esta inscripción se encuentra sobre el sarcófago del rey Hiram de Biblos, en donde se puede leer: que pene sin agua al que profane esta tumba. Supongo que era terrible no tener agua en esa época. Evidentemente, para que esta maldición llegue íntegra a su destinatario, requiere que se logre la trascendencia de dos elementos, uno material y otro psíquico. El mensaje escrito sobre el medio original, el sarcófago, y la capacidad de leer fenicio. Sobra decir que aquellos que no saben leer fenicio serían inmunes a la maldición, en tanto que el conocimiento de esta letra no trascendió generacionalmente. Escribir, lo tautológico y el olvido. El proceso de la escritura confronta con la nada. Para escribir es necesario atravesar la angustia de contemplar la hoja o la pantalla en blanco y resolver la insidiosa interrogante de qué escribir. Resuelto el qué, se requiere entonces perder el miedo a lo tautológico, es decir, a que no hay nada original y a que todo está escrito como ocurre en la biblioteca de Babel de Borges. Esta biblioteca es una metáfora de un universo en donde todo está escrito y nada nuevo se le puede agregar, anulando al escritor. Es por esto que perder el miedo a lo tautológico implica en cierto sentido olvidar. Para escribir es necesario olvidar, tal y como lo expusiese Freud cuando escribió Olvidándose de lo demás, sobre la función del olvido. Si tuviésemos todas las palabras presentes al mismo tiempo, no podríamos hablar. Igualmente ocurre con la escritura. Para estar en posición de escribir, tenemos que olvidarnos del resto. Recordemos nuevamente una obra de Borges, Funes, el memorioso. En este cuento podemos encontrar el sentido que el autor quiere transmitir, pero cuando Funes habla, no produce ningún sentido, porque no se olvida de nada, no logra la metáfora. La función del olvido permite la resignificación mientras escribimos. La función del olvido permite la resignificación al escribir. Y bueno, pensar o escribir es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. Funes era casi incapaz de ideas generales. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y de diversas formas. Le molestaba que el perro de las 3:14 tuviese el mismo nombre que el perro de las 3:15. Un texto que entregamos para su ulterior publicación es esencialmente un objeto que no solo fue objeto de resignificación para el escritor, sino que también es susceptible de significaciones por parte de los diversos lectores. De aquí la importancia de distinguir la publicación en sí misma del proceso de la escritura, que es extrínsecamente individual. Escribir y elaborar. Escribir es mucho más que compartir un texto. Por lo mismo, muchos autores han comparado la escritura con la práctica psicoanalítica. El proceso de escribir no solo es objeto de reflexión psicoanalítica, sino también es en sí mismo y por derecho propio un espacio de sanación. La escritura es comparable al proceso de elaboración psíquica. Es un proceso que transcurre entre el mundo interno y el externo por mediación de los procesos secundarios y terciarios del pensamiento. Ocurre en los literales, entre las olas de la realidad y las playas de la ficción. Esto me trae a la mente una frase de Simone de Beauvoir, que escribía con cierta claridad la función de elaboración en la que incurre un escritor. La literatura permite vengarse de la realidad, esclavizándola a la ficción. Sobre esta función de elaboración, Freud escribió en El poeta y los sueños diurnos lo siguiente: un poderoso suceso actual despierta en el poeta el recuerdo de un suceso anterior, perteneciente casi siempre a su infancia, y de este parte entonces el deseo que se crea satisfacción en la obra poética, la cual, del mismo modo,
deja ver elementos de la ocasión reciente y el antiguo recuerdo. Otro testimonio de esta función lo podemos encontrar en los relatos de adolescentes que escriben en su diario las experiencias del día. Peter Bloss menciona lo siguiente: la necesidad de llevar un diario es proporcionalmente inversa a la oportunidad que tiene el adolescente de compartir sus necesidades emocionales con el medio ambiente. El soñar despierto, los acontecimientos y las emociones que no pueden ser compartidas con las personas reales, se confiesan en el diario con desahogo. De este modo el diario asume una calidad de objeto. Esto es obvio si se leen los títulos "Querido diario" o, como en el diario de Ana Frank, "Querida Kitty". Los diarios, así como muchas otras modalidades de escritura como los grafitis, los blogs, los tweets, etc., previenen a los adolescentes de una actuación prematura a través de la experimentación y la actuación de un papel en la fantasía. De este modo, tanto el diario como muchas otras manifestaciones escritas cubren más de una función, permitiendo actuar un rol, sin envolver la acción en la realidad. Estos escritos proporcionan un mayor conocimiento de la vida interna, siendo la escritura un proceso que por sí mismo da al yo más eficacia en sus funciones de conocimiento y síntesis. Escribir jugando. Podemos también entender escritura como una modalidad de juego en el sentido winnicottiano. Es algo que se produce en un espacio transicional que no es ni absoluto entorno ni absoluto entorno, ya que las palabras que elegimos en cada ocasión son palabras que existen en la cultura, pero que las tomamos y acomodamos en una singular forma en cada ocasión, tal y como ocurre cuando jugamos. Escribir, como psicoanalizar, tiene algo de aventura. Se sabe cómo se empieza, pero no se sabe con precisión cuándo termina, hasta que termina, si es que termina. Debido a la irreversibilidad de los momentos históricos, muchos de mis colegas, y yo me incluyo, poco antes de exponer un texto que pensábamos que ya habíamos terminado, seguimos la juguetona urgencia de modificarlo nuevamente. Escribir insight. Otra de las funciones de la escritura nos permite el insight. Escribir nos obliga a materializar nuestros sentimientos y pensamientos. Cuando la idea es aparentemente clara, nos resulta fácil escribir. Sin embargo, es muy común que partiendo de una idea clara nos encontremos, en la medida en que vamos escribiendo, que la idea original se va oscureciendo, obligándonos a escribir y a reescribir compulsivamente hasta lograr la claridad deseada. El autoanálisis de Freud transcurrió de manera escrita. Un ejemplo de insight conseguido mientras Freud escribía lo hallamos en una carta que le dirigiera a Fliess, en donde le comentaba: fue solo en el intento de comunicártelo que el asunto se me aclaró por completo. Esto era cuando escribía. El fenómeno del insight mientras escribe es bastante frecuente cuando un analista traslada una sesión analítica al papel para su eventual supervisión, descubriendo mientras lo hace aspectos inconscientes de su paciente o de sí mismo. Recuerdo una paciente con una buena capacidad de insight que me decía que al escribir en Twitter no le importaba necesariamente los lectores, simplemente deseaba desahogarse rápido y con pocas palabras. Cuando escribía poemas en su blog, utilizaba un alias para no ser reconocida, porque ahí fluían sus sentimientos más íntimos y sentía que se encontraba a sí misma, como con un diario, permitiéndole esclarecer muchos de sus sentimientos. Y cuando escribía en Facebook, gozaba de un sentimiento de inclusión en el grupo y podía exhibirse ante sus amigos, además de enterarse de algunos chismes. En sesión sacaba su teléfono celular para leerme los poemas que escribía en el blog, porque de todas sus publicaciones, solo esas eran las que sentía que valía la pena traer a su análisis. Finalmente, bueno, los escritos y sus destinos. Creo oportuno confesarles que poco después de que entregara el título de esta ponencia, me descubrí pensando en que hubiese ofrecido otro título: los escritos y sus destinos. Por lo que me permitiré reflexionar un momento sobre esta ocurrencia sin desviarme demasiado. Hay escritos cuyo lamentable y en ocasiones inconscientemente deseado destino termina siendo una caja, un bote de basura, un blog en el que algunos desprevenidos caen. Contrariamente, hay otros que por su originalidad inventiva se integran paulatinamente a la tradición, llegando a ser citados y repetidos con cierta religiosidad. Escribir nos forza, queramos o no, responsabilizarnos. Por esta razón se presentan más resistencias al escribir textos cuyo destino es la publicación, es decir, aquellos que sabemos que nos trascenderán y que podrán llegar a sobrevivir nuestra existencia. Los escritos más cotidianos y espontáneos, característicos de la era de la información,
no presentan tanta dificultad en su elaboración por varias razones. Porque podemos investirlos de anonimato, son breves, están dirigidos a una persona o grupo en particular, o simplemente funcionan con una función extroyectiva, nada más van para afuera, o catártica, como ocurre en el Twitter, que no le importa el objeto receptor, sino simplemente el acto de sacar cosas, como cuando lanzamos una botella al mar con un mensaje dentro. Este tipo de escrito no presenta resistencia en su redacción, en tanto es breve, de escaso vocabulario, y están inscritos en la inmediatez del momento, y sentimos o creemos que a nadie le va a importar después. Sin embargo, no están exentas de motivaciones inconscientes ni de sintomatología, pero al menos el escribiente no encuentra mayores problemas al redactarlos. Me voy a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo, pero bueno. La escritura y la parapraxis. El análisis de lo inconsciente se realiza a través de los síntomas y manifestaciones de lo inconsciente. ¿Está un poco más adelante? Ya. Y así como el analista elude los contenidos manifiestos cuando un paciente nos relata un sueño, enfocándose en los contenidos latentes, es decir, en aquellos que no alcanzan la conciencia, de la misma manera, si renunciamos a estudiar el contenido manifiesto del discurso escrito y centramos nuestra atención en el proceso mismo de la escritura, nos encontraremos con muchos fenómenos que van desde la inhibición, los lapsus calami y clavis, la erotización de la escritura, etc. Me gustaría concentrarme en el lapsus. El lapsus, palabra latina cuyo significado es resbalón y que en literatura freudiana son llamados también actos fallidos o parapraxis, son manifestaciones de lo inconsciente en forma de un equívoco, ya tuve yo un lapsus. Estos pueden revelar una mentira, un secreto, un deseo o algo que no queríamos decir o aceptar. Existen lapsus en la palabra, en la memoria y al escribir que se producen cuando la persona está bajo ansiedad, estrés o déficit de atención. El lapsus calami toma su nombre de la palabra cálamo, una pluma hueca que se utilizaba en la antigüedad para escribir. El lapsus calami podría interpretarse como un resbalón accidental de la pluma mientras escribe, y ocurre cuando el escritor cambia voluntariamente una palabra por otra que irrumpe el discurso sobre el papel, expresando algo semánticamente inadecuado o discordante con la sintaxis, poniendo de manifiesto otro significado. El lapsus ocurre porque no hay una palabra que no esté cargada de afecto. Una variante moderna que algunos autores han denominado lapsus clavis, de clave, o errores que se cometen mientras mecanografiamos un texto y que alcanzan su versión contemporánea cuando interactuamos con tecnologías de información y comunicaciones, mientras tecleamos los comandos para convocar emoticones, direcciones de correo electrónico, etc. Una paciente un día me escribió un mensaje instantáneo a través del WhatsApp y accidentalmente incluyó un icono de corazón en lugar de otro que deseaba colocar. Mi paciente se dio cuenta casi inmediatamente de su equivocación, pero ya era tarde, porque ya no había manera de detener el envío. El corazón ya estaba irreversiblemente en camino a su destinatario. Este lapsus fue ocasión de que pudiéramos analizar y profundizar en sus sentimientos transferenciales. Los lapsus calami y clavis son particularmente relevantes porque de casi todos los actos fallidos, aquellos que pueden tener alguna carga mayor de trascendencia son los escritos, debido a que dejan un registro histórico que perdura en el tiempo. Quiero agregar que la inmediatez y la urgencia presente en la comunicación electrónica es el escenario perfecto para que surja el lapsus de escritura, debido a que no damos el tiempo necesario para volver a revisar y elaborar sobre lo escrito, como ocurre cuando estamos escribiendo algún artículo cuyo destino no es la comunicación inmediata y que podemos releer o solicitar una revisión por una tercera persona, un editor, tantas veces como sea necesario para asegurar, en la medida de lo posible, que aquello que deseamos transmitir sea lo que se transmita. Termino con esta última parte, el tiempo mientras escribo. En cuanto al concepto del tiempo, tema del número 2 de la revista Caliban, en el inconsciente no hay tiempo, no necesita del tiempo. Aunque es afectado por la institución social del tiempo y no puede escapar de su influencia, el proceso de escribir es un movimiento que ocurre desde el yo, en el ahora, entre el antes y el después. Según vamos avanzando en la escritura, la palabra escrita que va quedando atrás se transforma en pasado, quedando cronometrada y ligada al tiempo lógico. Para que existan palabras futuras que lleguen al escrito, el yo tiene que lograr la continuidad mientras escribe, algo
de lo que vamos dejando escrito tiene que subsistir en la persona y algo también tiene que ser olvidado. El deseo consciente o inconsciente de trascender e inmortalizarnos puede ascender como una necesidad de vivir en el otro, eternizándonos. Esta pretensión de eternidad por mediación de los textos surge como para mitigar nuestra condición humana de temporalidad y nuestras angustias de extinción y muerte. Las siguientes palabras de Kafka, citado hace un momento, lograron trascender en mi mente y deseo compartirlas. No soy más que literatura y no puedo ni quiero ser nada más. Resumiendo, no se puede abordar en tan poco tiempo todos los fenómenos de la sanación implicados durante la escritura. El proceso de escribir no solo está orientado a metas como la actualización, la divulgación del conocimiento, el registro histórico, la legitimización de lo escrito. Este proceso es un escenario de sanación en sí mismo que nos obliga a recordar, elaborar y esclarecer nuestras ideas y sentimientos. El papel y o la pantalla funcionan de manera similar al análisis, que como un espejo puede devolvernos mientras escribimos algo de nosotros mismos que permanecía inconsciente y desconocido. Tanto la lectura como la escritura estimulan la curiosidad, como en el juego, permitiéndonos seguir profundizando, leyendo y escribiendo. El destino natural que permite la trascendencia del pensamiento y que se suma, entre otras cosas, al desarrollo de un sentimiento de identidad, de humanidad, es la publicación del mismo. Escribamos y leemos más palabras, porque a las palabras de los otros se les sumarán las nuestras, y a las nuestras la de otros no menos aventuradas que las primeras. Muito obrigado. Eu queria então agradecer ao Luiz Alejandro Najib pelo brilhante trabalho que acabou de apresentar, abordando esse tema que é bastante complexo, da escrita em psicanálise, da leitura em psicanálise. E eu me lembrei, a propósito do que você estava falando, de algo que eu li até hoje, coincidentemente, do Pontalis, um livro chamado Laboratório Central, onde ele faz aquela pergunta clássica: como escrever a psicanálise? Permanece como sendo uma questão sem resposta, e acho que vai ser sempre assim. A virtude principal é que essa questão pode ser colocada e está sempre em aberto. Obrigado. Bom, agora nós vamos passar a segunda parte do... Como é que chama o evento? Do processo. O nome do evento. Essa sessão. E eu vou, então, agradecer... Só um pouquinho antes de encerrar, eu gostaria de saber se os três que fizeram a intervenção querem rapidamente fazer algum comentário. É possível comentários breves. Como eu não sou psicanalista, mas fiz psicanálise, eu queria contar a minha alta, aqui como foi. Eu estava trabalhando numa época em Viena, organizando uma exposição com uma curadora finlandesa, que era muito assim, delicada, como são os finlandeses, silenciosos, e uma curadora de Barcelona, super falante, como são os espanhóis. Nos reunimos a cada 3 meses, mas só que uma vez eu não pude ir, e ela, a espanhola, foi no dia, que ela me escreveu toda animada, em que comemorava o aniversário da morte do pai. Foi visitar o Museu Freud, né, em Viena. Na vez seguinte, as duas insistindo que eu fosse visitar o museu, eu disse: eu não quero viver esse fetiche. Eu estava morando em Nova York, estava assim, meio fora do processo psicanalítico, só vinha ao Rio de 3 em 3 meses. E elas insistindo que eu tinha que ir, dizendo: não, isso para mim não, mas o divã está lá, o verdadeiro, não sei o quê. Aumentava o feitiço. Finalmente, no domingo de manhã, que era o dia da despedida, que a gente cada um ia para o seu lugar, elas me sequestraram antes da reunião, me levaram ao museu. Achei já muito estranho que tivesse 2 portas, você tocava timbre numa e era visto pelo olho mágico atrás. Aquele regime ótico já começou a me complicar a vida. Era um dia meio chuvoso, de manhã cedo, o museu mal havia sido aberto, só tinha 2 guardas. E eu olhando aquilo tudo, chego no consultório,
o jardim, aí um espelho na frente do jardim, de novo, um regime ótimo, ali, sabe, me colocando fora do eixo. E aí me ocorreu o seguinte, eu pedi, Mareta, você fica conversando com a guarda que está na frente. Se ela se deslocar para cá, você tosse. E pedi a Rosa que fosse para uma sala mais atrás, onde estavam os livros, e começasse a fazer perguntas. E a mesma coisa, se ela viesse, tossir. Aí eu entro sozinho no consultório do Freud, olho para o divã, com a sua cordinha, o que eu faço? Tiro a cordinha e me deito no divã do Freud, de Viena. Fiquei olhando, aí o espelho de novo. Assim, agora chega, né? Botei de volta a cordinha e não tive dúvida. Tirei a cordinha da cadeira do Freud, me sentei e olhei para o divã vazio. E nunca mais fui para a psicanálise. Nós passamos seminários a discutir o final da análise e o Paulo aqui em poucos minutos conseguiu explicar como é que faz para acabar uma análise. Bom, eu até pensei exatamente assim, não é? Saindo do divã para poltrona do analista, né? A partir dali se autoriza, né? Luiz Alejandro, você quer dizer algumas palavras? Tá vendo? Bom, eu agradeço então a participação de todos. Desculpe um pouco estar acelerando, mas temos tempo contado para encerrar. Muito obrigado, Paulo, Selmi e Luiz Alejandro. Foi um prazer ter contado com vocês. E vamos firme nessa parceria com o Mar. Isso, obrigado.